Então, olha só, na semana passada, nós estávamos falando aqui especificamente sobre Gálatas 3, né? E aí a gente tinha feito o finalzinho do capítulo lá, de Gálatas 3, falando que a Escritura havia encerrado todo sobre o pecado, e a gente focou principalmente na lei como um guardião, como um disciplinador que nos conduzia a Cristo para que fôssemos justificados pela fé. E como por meio da justificação pela fé, nós havíamos sido feitos filhos de Deus, né? Não por nascimento, mas por adoção. Como o batismo era um sinal e um selo dessa adoção, tá? Dessa libertação que recebemos em Cristo. E vimos que não existe distinção entre pessoas dentro do cristianismo. Tá? Ninguém é maior do que ninguém por ser judeu, ou por ser liberto, ou por ser homem, ou por ser mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. E hoje nós entramos aí no capítulo 4 da carta aos Gálatas. Nós vamos focar nesses 7 primeiros versículos da carta. Esse aqui não vai entrar, porque só que já tem muita coisa para a gente falar nesses 7 primeiros versículos aí do capítulo 4. Então, vou ler esses primeiros 7 versículos e aí a gente continua o nosso estudo. Então, ele diz assim: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, novamente, o grande ponto, né, em questão aqui que Paulo está tentando convencer os Gálatas é que a justificação não é pelas obras, né? Ele está atacando as heresias judaizantes que estavam chegando nas igrejas da Galácia. E para isso, a gente tinha dividido, né, o capítulo 3 em alguns argumentos. Primeiro, Paulo, no capítulo 1, fez uma autobiografia defendendo a sua autoridade apostólica. No capítulo 2, ele começa uma defesa da justificação pela fé, e agora no capítulo 3, ele vai dar os argumentos do que por que os Gálatas estão errados em aceitar a ideia de justificação a partir de obras. Então ele apela para a experiência, para a santificação dos Gálatas, para o exemplo de Abraão, como ele foi justificado pela fé, e como os descendentes de Abraão também foram justificados pela fé, afirma que os judeus entenderam a lei de forma errada, que a lei nunca teve a finalidade de salvar, tá? Que o pacto da lei não pode substituir o pacto da graça feito com Abraão, porque esse veio antes. Então, no frigir dos ovos mesmo, a lei tinha a função de aumentar a consciência do pecado e nos ensinar o caminho da salvação pela fé. Basicamente, Paulo já provou o argumento, né? Basicamente, já está tudo claro. Não tem mais o que ele possa acrescentar tanto. Mas Paulo, basicamente, é um professor, né? Ele está ensinando verdades espirituais aos Gálatas, tá? Ensinando essas verdades espirituais aos Gálatas, ele se repete. Ele repete algumas partes dos seus argumentos, para que aquilo fique realmente enfatizado, né? Para que tudo que está ali realmente faça sentido. Então, ele vai argumentar mais, ele vai desenvolver mais alguns pontos. No finalzinho aqui do capítulo 3, ele tinha falado, né? Nós éramos menores de idade e estávamos sujeitos a um guardião, até que chegássemos à maioridade e sermos justificados pela fé. O que ele vai dizer agora? Ele vai complementar isso. Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Então, durante o tempo que um herdeiro é menor de idade, ele não tem diferença de um escravo.
mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Não tem nada de muito extraordinário nesse versículo. A interpretação aqui é bem simples, né? O que ele está dizendo? Morreu o pai. O filho herdou todas as posses dele, mas ele ainda é menor de idade. Ele não pode assumir a responsabilidade sobre aquela herança. Não pode assumir a responsabilidade daquilo que ele herdou. Qual é o resultado? Ele precisa de um tutor, ele precisa de um curador, ele precisa de alguém que vai gerir aquele recurso para ele, né? Ah, morreu o pai ali, a criança não pode assumir. Da mesma forma, no período dos reis, né? Quando morria o rei, sobrava o filho, ele não podia assumir o trono sendo ainda muito jovem. Então, até ele ter capacidade de governar, quem assumia era um regente, um tutor, alguém que ficava no lugar dele, tomava de conta, administrava as coisas, até que ele alcançasse a maioridade. Então, Paulo está comparando essa situação do cotidiano, né, em relação à situação do evangelho. Ou seja, a lei era o nosso tutor, a lei era o nosso curador. Nós estávamos sob a tutela dela até um tempo pré-determinado. Mas agora não somos mais menores de idade. Nós não estamos mais escravizados aos rudimentos do mundo. Essa expressão, rudimentos do mundo, Paulo vai comentar sobre essa expressão novamente na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios. Tá? O que seriam os rudimentos do mundo? São esses fundamentos, né? Basicamente, ele está falando, são esboços humanos que não podiam salvar. Esforços humanos, desculpa, que não podiam salvar. Basicamente, a lei e a carne. A lei nos escravizou em um determinado momento, quando nós estávamos sob a tutela da lei. Por quê? Porque os judeus interpretaram equivocadamente a lei. Eles entenderam a lei de maneira errada. Eles acharam que a lei era salvífica e isso os tornou escravos da lei. Então, eles estavam escravizados a esses rudimentos. Quais são esses rudimentos? A lei e a carne. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Quando vocês eram menores, quando vocês não tinham entendimento de Cristo, estavam sujeitos, escravizados a esses rudimentos. Mas e agora? Agora que chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos gastar praticamente essa aula inteira neste versículo 4, porque aqui tem muita coisa, muitas verdades preciosas que nós podemos extrair a partir desse versículo. Tá? Então, a primeira coisa, nós estávamos escravizados aos rudimentos, a lei e a carne, a lei e o pecado. Mas chegou a plenitude do tempo. A plenitude do tempo é uma expressão basicamente para dizer que chegou o tempo perfeito. A plenitude do tempo é esse tempo designado por Deus em que todas as coisas convergem de uma forma muito orgânica para que aquele tempo seja o tempo ideal, seja um tempo absolutamente perfeito. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, em um período de tempo, em um momento muito específico. Isso é um momento histórico muito específico. Jesus não veio nem um minuto antes, nem um minuto depois do que ele deveria ter vindo, do que aquilo que Deus realmente designou para que ele viesse. Então, ele veio no momento absolutamente perfeito. Todos os desígnios e todas as operações criacionais e providenciais de Deus
convergiram para que Jesus viesse neste momento histórico específico. Alguns acabam interpretando, né, que esta palavra, plenitude do tempo, ela tem muito a ver com momentos ou marcos da história do primeiro século. A situação civilizacional humana, a língua grega, o Império Romano extremamente unificado, as estradas romanas, o idioma grego, o idioma latino, tá? Todas essas coisas estavam ali providencialmente arranjadas para que Cristo viesse e o cristianismo se expandisse de forma viral no Império Romano. E que se isso tivesse acontecido em impérios anteriores, ou em anos anteriores, ou talvez posteriores, a coisa não teria desenrolado como ela desenrolou. E faz um certo sentido, porque Deus coordena a história por meio da sua providência. Ele estabelece e desestabelece reis, governos, príncipes, e é ele quem coordena toda a história. Então é óbvio que toda a ação providencial de Deus na história da humanidade de forma geral, e na microhistória do povo de Israel, convergiram para este momento específico. Então, algumas coisas, alguns fatores interessantes que a gente pode listar do período em que Jesus veio, né? Historicamente falando, quem dominava toda a região da Judéia onde Jesus nasceu era Roma. No primeiro século foi um dos maiores marcos do Império Romano, quando ele atingiu a sua maior extensão territorial, o seu maior poderio e o seu maior estado de unificação entre as províncias romanas. Existiam sistemas de comunicação muito bem desenvolvidos no primeiro século. Alguns historiadores chegam a dizer que eram sistemas de comunicação e melhores até do que na Idade Média, que veio séculos depois. Tá? O idioma grego era extremamente vulgar, no sentido de ser falado por todo mundo. E o fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego favoreceu a disseminação das ideias cristãs e daquilo que Jesus fez, dos ensinamentos de Jesus, de uma forma muito, muito rápida. Tá? Então, todos esses elementos convergiram, eles se uniram no tempo para que a combinação desses eventos fosse absolutamente perfeita para a vinda de Jesus. Tá? Então, isso que quer dizer a plenitude do tempo. Isso aconteceu no momento mais perfeito possível. Não teria outro momento histórico melhor para acontecer isso do que como aconteceu. Então, Paulo diz, chegou então este momento perfeito. E neste momento perfeito, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. Note o seguinte, Deus enviou o seu Filho. Então, ele está claramente dizendo que quem enviou Jesus foi o Deus de Israel. A palavra aqui é a palavra traduzida lá por Yahweh no Antigo Testamento. O Deus da aliança de Israel. Não foi outro Deus qualquer. Não foi um Deus qualquer. Foi o Deus da aliança de Israel. O Deus que se manifestou a Moisés. O Deus que se manifestou a Jacó antes dele. A Isaac antes dele. A Abraão antes dele. Esse Deus, especificamente, enviou o seu filho. Jesus, então, é um enviado. Ele veio cumprir um propósito específico. Ele não veio apenas da sua própria vontade. Ele veio cumprir a vontade de alguém que o enviou. Ele foi comissionado. A ele foi dada uma missão específica. Deus deu a ele uma missão para cumprir. Deus o enviou. E quem foi enviado? Não foi qualquer pessoa que Deus enviou. Deus não enviou um anjo. Deus não enviou um profeta. Deus não enviou, né, um homem qualquer. Deus enviou seu filho. A noção de filho para os judeus e até mesmo para os gregos, aos quais o Paulo se digere na carta aos Gálatas, é uma noção mais forte do que a gente tem hoje, talvez, na nossa cultura moderna.
A ideia de filiação, ela é muito forte no judaísmo, no sentido de que o filho é a continuidade da própria essência do pai. Ele carrega aquilo que os pais possuem. E por isso ele é herdeiro de todas as coisas. Tá? É muito interessante isso também. Hoje a Fernanda foi fazer a ecografia, né? Senilda acompanhou ela lá. E quando a gente vê um filho e a gente observa nele as nossas próprias características, isso é muito marcante. É um pedaço da gente e uma outra pessoa. Então, a ideia de filiação é uma ideia de essência. Meu filho, ele tem a mesma essência que eu. Ele tem as mesmas características que eu. Ele tem muitas coisas semelhantes a mim. Quando Paulo fala que Jesus é filho de Deus, ele está colocando Jesus como sendo um igual a Deus. Ele está dizendo, Jesus tem a mesma essência, Jesus tem a mesma substância, ele é feito da mesma coisa que Deus. Ele é igual a Deus. Ele é herdeiro de todas as coisas de Deus. A essência divina está nele tanto quanto está em Deus o Pai. Então, Paulo está igualando Jesus a o Deus pactual de Israel. Está dizendo, eles dois são um. Um é o pai e o outro é o filho. Então, Deus não enviou qualquer, Deus enviou o seu próprio filho. Essa frase de Paulo está afirmando muito a divindade de Jesus. Ela está fazendo uma apologia bem explícita à divindade de Cristo. Ele é um em essência com o Pai, com Deus, porque ele é filho de Deus. E nota que no capítulo 3, ele tinha falado que também nós éramos filhos de Deus. Mas quando ele falou que nós éramos filhos de Deus, né, ele disse que nós somos filhos de Deus mediante a fé. Ou seja, nós somos considerados como filhos de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus mediante a fé. Ou seja, nós não nascemos de Deus, nós não temos a mesma essência divina, nós não somos divinos, nós fomos feitos filhos de Deus por adoção. Jesus não. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, feito da mesma essência que Deus. Então, ele é absolutamente divino na sua essência também. Mas, logo em seguida, ele faz um aposto de explicação. Ele fala, esse Filho divino enviado por Deus nasceu de uma mulher. Essa frase, essa construção, nascido de mulher, ela vem para contrastar exatamente o que ele falou antes. Então, nós temos dois participantes interessantes nessa questão de Cristo, da pessoa, da composição da pessoa de Cristo. Ao mesmo tempo em que ele é divino, enviado por Deus e filho de Deus, ele é nascido de mulher. E para nascer de uma mulher, quem nasce de uma mulher necessariamente é humano. Então, logo em seguida, ele está afirmando a humanidade de Cristo. Ele afirma a divindade, é filho de Deus, e afirma a humanidade. Ele é filho de Deus, mas é nascido de uma mulher. Então, o filho de Deus nasceu de uma mulher. Ele é ao mesmo tempo Deus e é ao mesmo tempo homem. Nascido da mulher quer dizer, ele também tem a essência da mulher, da qual ele nasceu. Ele também é feito da composição daquilo que foi feita a mulher. Então, ele contém, ao mesmo tempo, em si, a essência da divindade e a essência da humanidade. Ele é, ao mesmo tempo, divino e é, ao mesmo tempo, humano. Filho de Deus, nascido de mulher. É difícil a gente compreender isso, porque é uma doutrina realmente complicada. Mas cabem explicações maiores a respeito dessa composição
de dupla natureza da pessoa do Filho. Imagina que é o seguinte, esse quadrado, ele representa, né, a pessoa de Jesus Cristo. Quem é a pessoa de Jesus Cristo? Jesus Cristo é uma pessoa. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Tal qual nós vamos definir aqui. Segunda pessoa, vou colocar assim, pessoa da Trindade. Como João definiu no início do seu evangelho, ele é o Logos divino. Ele é a palavra encarnada de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Essa é a pessoa do Filho. Essa é a pessoa de Jesus Cristo. Mas essa pessoa, ela tem uma natureza divina que lhe é eterna e própria desde sempre, nunca criada, sempre existente. Então, Jesus tem esta natureza divina. Vou botar aqui rapidão para poder girar esse trem. A sua natureza divina, ela pertence à sua pessoa divina, à sua pessoa da segunda pessoa da Trindade, ao Logos, desde sempre. Ele é divino e eterno. Nunca foi criado. Ele é um com o Pai desde toda a eternidade. Mas esta pessoa, com sua natureza divina, encarnou-se em um ser humano, em uma natureza humana. Então, ao mesmo tempo em que ele possui uma natureza divina, ele também possui uma natureza humana. Então, essa é a composição da pessoa do Filho. Uma única pessoa com duas naturezas. Uma única pessoa com duas naturezas. Diferente de nós, porque nós somos uma pessoa com uma única natureza, humana. Diferente do Pai, porque o Pai é uma única pessoa com uma única natureza divina. Diferente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma única pessoa com uma única natureza divina. Jesus Cristo é uma única pessoa constituída de duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele tem um corpo humano, mas é uma pessoa divina. Por que ele é uma pessoa divina e não uma pessoa humana? Porque ele possui uma natureza divina. E a sua divindade, né, permeia toda a sua pessoa. E ao mesmo tempo em que o corpo físico de Jesus é restrito ao espaço, porque um corpo não é infinito, um corpo humano, a natureza divina de Jesus ocupa todo o cosmos, todo o universo, todos os lugares. Porque a natureza divina não pode ser contida pela sua humanidade. Isso é importante que a gente entenda, porque os próximos passos de Paulo vão depender dessa compreensão que ele está tentando criar na gente. Jesus precisava, ele tinha que ser uma pessoa divina humana, com uma natureza humana e divina juntas, inconfundíveis, mas ao mesmo tempo inseparáveis, para que ele pudesse nos resgatar da maldição da lei e da escravidão do pecado. Esse é o argumento que ele vai continuar a partir de agora. E olha o que ele fala. Ele não só era divino e humano simultaneamente,
mas ele nasceu sob a lei. Nascido sob a lei. Nascido sob a lei como qualquer homem foi nascido sob a lei. Todos os homens, desde Adão, tinham a lei de Deus gravada em seu coração. Todos os homens sabem o que é certo e o que é errado, desde quando eles nascem. Porque Deus colocou os seus mandamentos no coração do homem, mesmo antes de entregar as tábuas da lei a Moisés. Mesmo antes de entregar a lei ao povo de Israel, os homens já sabiam o que era certo e o que era errado. Porque Deus imprimiu no coração humano o senso da divindade. Todos os homens sabem que existe um Deus. Aqueles que dizem que não acreditam em Deus, eles mentem contra o próprio testemunho da natureza que revela que existe um Deus. É óbvio, a natureza e o coração humano, por si só, não são capazes de ter um conhecimento salvífico de Deus. Mas eles são capazes de ter um conhecimento suficiente para que eles sejam condenados por sua própria maldade, por sua própria rebelião. Porque eles sabem que Deus existe. A natureza expressa isso da forma mais palpável possível. E o próprio coração humano sabe que peca. O próprio coração humano sabe que vive em rebelião contra Deus, porque a lei de Deus foi gravada no coração dos homens. E Jesus nasceu sob a lei, no sentido mais amplo da coisa, no sentido de que todos os homens devem obedecer os mandamentos de Deus. Mas não só isso, ele era judeu, nascido sob a tutela da lei. Ele foi colocado no pacto mosaico da lei. Jesus tinha que cumprir a lei. Ele era um judeu nascido sob a lei. A vida de Jesus foi uma vida de perfeição absoluta em todos os sentidos. Ele obedeceu tanto o padrão moral de Deus, mais exigente de todos, quanto obedeceu a lei mosaica entregue ao povo de Israel, tanto o seu aspecto moral, civil e cerimonial. Jesus obedeceu perfeitamente essa lei. E ele estava sujeito a essa lei, estava sob essa tutela da lei, ele tinha que obedecer à lei. E por que que ele tinha que obedecer à lei? Por que que ele nasceu sob a lei? Para que ele pudesse resgatar os que estavam sobre a lei. Então, essa é a conclusão de Paulo. Por quê? Por que que ele era filho de Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei? Por que todas essas coisas juntas? Simples. Para que ele pudesse resgatar os que estavam sob a lei. Como Jesus poderia nos resgatar da maldição da lei se ele próprio não estivesse sujeito a ela? Se ele próprio não tivesse obedecido à lei? Era absolutamente, estritamente necessário que Jesus nascesse de mulher, fosse homem como nós, fosse um ser humano, que ele tivesse nascido sob a lei e nascido, inclusive, no mundo caído. Jesus não podia pecar, mas ele experimentou todas as consequências do pecado de Adão. Por que as consequências do pecado de Adão? Porque a natureza foi sujeita à maldição e à vaidade por conta do pecado. E Jesus viveu nessa natureza. Então Jesus não pecava. Então ele não receberia ele não receberia em si mesmo a maldição da lei, mas ele receberia as consequências do pecado, como a fome, a maldade humana. E ele padeceu sobre essas coisas secundárias da maldição do pecado, ele sofreu isso na sua própria carne, no seu próprio corpo, em si mesmo. Tá? Ele sofreu com essas coisas. E por que que ele teve que passar por isso? Para que ele pudesse nos resgatar da lei, para que ele pudesse se compadecer de nós e experimentar exatamente aquilo que nós experimentamos. Ele viveu na nossa carne. Jesus não era um espírito pairando na terra. Jesus não era simplesmente Deus visitando a humanidade.
Jesus era homem e viveu as consequências do pecado de Adão na sua própria carne, experimentando sofrimento, experimentando a dor, experimentando perseguição. E ele padeceu sobre todas essas coisas, para que nele nós tivéssemos um semelhante completo. Alguém que pudesse olhar para as nossas fraquezas, alguém que pudesse olhar para a nossa humilhação, alguém que pudesse olhar para os nossos problemas, para as nossas lutas e padecesse igualmente conosco dos nossos sofrimentos. Então, ele foi feito igual a nós na sua humanidade. Ele foi feito igual a nós na sua humanidade. Até porque a maldição da lei também era devida ao homem, porque o homem não cumpriu a lei divina. Tanto o homem Adão desobedeceu à lei moral de Deus gravada em seu coração, quanto o povo de Israel desobedeceu o pacto mosaico. Quem deveria pagar por essa desobediência era um homem. O homem tem que pagar pela desobediência do homem. Não poderia um anjo pagar pelos homens. Não poderia Deus simplesmente pagar pelos homens. Não poderia um animal pagar pelos homens. Os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento nunca removeram pecados, de fato. Nunca foi essa a intenção deles. Eles simplesmente apontavam para Cristo. Havia de ser um homem para pagar pelo próprio homem. O salário do pecado é a morte e um homem tem que morrer para cumprir o salário do pecado, para pagar o salário do pecado. A punição da lei, a maldição da lei era devida a um homem. Então, Cristo se fez homem para receber a maldição no nosso lugar. Mas, ao mesmo tempo, se ele fosse apenas um homem, ele não poderia nos livrar dessa maldição. Porque por que se um homem, se ele fosse homem, simplesmente nascido de mulher e não enviado de Deus, se ele fosse homem, apenas como nós, nascido de Adão, ele compartilharia do pecado que nós temos. E aí ele não poderia nos resgatar. Então, se ele fosse simplesmente um homem, ele não conseguiria pagar pelos nossos pecados. Ele tinha que ser homem, mas ao mesmo tempo ele tinha que ser Deus. Porque para receber a punição eterna de Deus, ele tinha que ter capacidade de receber essa punição eterna de Deus e uma natureza divina eterna. Para que ele pudesse pagar pelos pecados dos homens, ele tinha que ser absolutamente santo e inocente. Então, a santidade divina pagou pelo pecado do homem. A perfeição divina recebeu a punição que nós merecíamos como pecadores. Era absolutamente necessário que, para que nós fôssemos resgatados da lei, Jesus fosse, ao mesmo tempo, homem e Deus. Era absolutamente necessário. Se ele não fosse homem e Deus, nós não poderíamos nunca ter sido resgatados da maldição da lei e da escravidão do pecado. O plano de Deus, então, é perfeito. Percebe que a plenitude do tempo não tem apenas a ver com a história da humanidade em si, com o momento histórico, romano, de idioma, econômico, seja lá o que for, geográfico, seja lá o que for. Paulo não está se referindo apenas a isso quando ele fala a plenitude do tempo, mas no desígnio eterno de Deus, no momento em que Deus aprove juntar a divindade com a humanidade. Nesse momento, isso é a plenitude do tempo. No momento em que, na eternidade, a segunda pessoa da Trindade assume um corpo humano. Encarna. Essa é a plenitude do tempo. No momento em que isso aconteceu, Deus, então, enviou seu filho, nasceu de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. Se a gente pegar os catecismos das igrejas reformadas, no catecismo de Westminster, onde a gente pode ler um pouco mais sobre isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês do catecismo.
Pergunta 36. Ele diz: quem é o mediador do pacto da graça? O único mediador do pacto da graça é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, da mesma substância e igual ao Pai, no cumprimento do tempo fez-se homem, e assim foi e continua a ser Deus e homem em duas naturezas perfeitas e distintas, e uma só pessoa para sempre. Então, no momento eterno de Deus, na plenitude do tempo, a segunda pessoa da Trindade, o Logos Divino, assume uma natureza humana. E hoje ele é para sempre Deus e homem unidos em uma única pessoa. Sendo Cristo o Filho de Deus, como se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, fez-se homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma verdadeira alma racional, sendo concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, da sua substância e nascido dela, mas sem pecado. Qual a necessidade do mediador ser Deus? Por que ele precisava ser Deus? Era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu Espírito Santo, vencer todos os seus inimigos e conduzi-los à salvação eterna. Qual era a necessidade do mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei. O homem precisava obedecer à lei. Sofrer e interceder por nós em nossa natureza. E simpatizar com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Qual a necessidade do mediador ser Deus e homem em uma só pessoa? Então, qual era a necessidade dele ser Deus? A gente já respondeu. Qual era a necessidade dele ser homem? A gente já respondeu. E por que ele tinha que ser Deus e homem simultaneamente? Era necessário que o mediador que havia de reconciliar o homem com Deus fosse Deus e homem, e isto em uma só pessoa, para que as obras próprias de cada natureza fossem aceitas por Deus a nosso favor e que nós confiássemos nelas como as obras da pessoa inteira. Então, isso é o que diz o Catecismo Maior de Westminster. Tá? Basicamente, uma síntese daquilo que nós falamos agora. Era necessário que ele fosse Deus para suportar a ira divina infinita pelos pecados. Era necessário que ele fosse homem para pagar pelos pecados do homem. Era necessário que ele fosse Deus e homem em uma única pessoa, para que nós recebêssemos os benefícios daquilo que a pessoa divina de Jesus realizou. Isso tudo com uma finalidade muito específica. Qual foi a finalidade específica que Paulo está dizendo? Com qual propósito? Por que Jesus fez isso? Ele não fez isso apenas para nos livrar do pecado. Ele não fez isso apenas para nos livrar do inferno. Salvação não é se livrar do inferno, não é se livrar da punição. Salvação é muito mais do que isso. A obra de Cristo ela não foi apenas para nos livrar da condenação da lei. Simplesmente ser livre da maldição da lei podia garantir uma vida fora do inferno, uma eternidade fora do inferno, mas não poderia garantir a eternidade diante de Deus ou do lado de Deus. Então ele fez isso para que nós fôssemos adotados como filhos. O sacrifício de Jesus, muito mais do que nos livrar do pecado, nos garante filiação com Deus. É muito melhor do que não ter que pagar uma punição. É ser filho de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros com Jesus das mesmas bênçãos e de tudo que Deus prometeu a ele. Nós recebemos tudo isso junto com ele. Recebemos a adoção de filhos. E qual é o principal benefício de ser filho de Deus? Qual é a principal vantagem de ser filho de Deus? Ah, agora eu vou para o céu. É muito mais do que isso. O céu não é apenas um lugar.
né? O céu não, cidade de ouro, rua de ouro, de cristal, de não sei o quê, isso é tudo metáfora. Não se trata disso. O maior benefício de ser feito filho de Deus é esse que Paulo vai falar. Por que vocês são filhos? Agora que vocês são filhos, o que que vocês recebem? Vocês recebem a própria herança de Jesus. E o que que Deus faz por nós? Qual é a herança de Jesus? Ele enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O dom do Espírito Santo. Deus habitando em nós. Esse é o dom de Jesus Cristo. O próprio Deus habitando em nossos corações. Nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito de Jesus Cristo. E esse Espírito agora nos faz clamar diante de Deus. Abba, Pai. Essa palavra está subdividida em duas partes, né? Essas duas palavras aqui, tá? Abba é a palavra em aramaico que significa pai. E logo depois aparece a palavra em grego pater, né? Que significa pai. Então, tem gente que fala assim, Paulo está falando, Abba, pai, quer dizer papai, pai, pai. Não, não quer dizer isso, tem nada a ver. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ele usou uma expressão hebraica, Abba, e depois ele traduziu o significado, pai. Porque o público para quem ele estava se dirigindo não falava aramaico, falava grego. Então ele citou a palavra Abba, que quer dizer pai em aramaico, e logo depois traduziu pai em grego, no caso, pater. Então é isso que ele está fazendo. Ele falou Abba, ou seja, pai. Não quer dizer papai, sabe? Pessoa para dar uma ideia mais intimista com Deus. Mas a gente não precisa de ser papai para ter uma relação íntima com Deus. Ele já está dizendo que ele entregou o seu próprio filho para que nós fôssemos feitos filhos dele. Ele utiliza essa palavra Abba muito provavelmente porque Jesus se referia ao pai assim. Lembra que Jesus falava aramaico e não grego. Então, quando Jesus pronunciava seus discursos, ou quando Jesus orava, ou quando Jesus se referia a Deus o Pai, ele se referia dessa forma, Abba. E era muito, era de uma certa forma, como poderia dizer, causava, né, uma certa aflição nos judeus ouvirem Jesus se referindo a Deus como Pai, porque não era comum os judeus se referirem a Deus dessa forma. Era muito íntimo, né? Para o judeu, Deus era muito transcendente, muito exaltado, para que nós nos referíssemos a ele dessa forma, com tanta intimidade. Mas Jesus se referia a Deus dessa forma, como Pai. E ele está dizendo, nós, hoje, cristãos, por termos o Espírito de Jesus, por termos o Espírito Santo, por ele ter morrido por nós, por ele nos ter feito filho de Deus, nós também temos essa mesma possibilidade diante de Deus, de tratá-lo como Pai. Não só Deus é transcendente, mas ele também é imanente, ele está com a gente, ele se importa com a gente da mesma forma que um pai se importa. Sim, ele é o rei soberano do universo, mas ele também é um pai compassivo e amoroso. E a conclusão final dele é: assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro. Ele retoma o que ele tinha falado no versículo 1. No versículo 1 ele tinha dito: digo, porém, o seguinte, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele não difere do escravo. Ele é herdeiro, beleza, mas ele não pode usufruir de nada, porque ele não tem idade. Então, ele continua como escravo. Quem está na administração é o tutor, é o regente. Mas aí ele conclui agora. Nós agora que recebemos o Espírito de Deus, recebemos a herança. Nós fomos feitos maiores de idade agora. O Espírito de Jesus nos torna maiores de idade. Nós finalmente recebemos a herança e podemos usufruir da herança. Agora nós somos filhos mesmo, de fato, de verdade. Não só na promessa, mas a gente já recebeu a herança. Os judeus eram filhos na promessa. Eles receberiam a herança.
Eles receberiam, eles tinham que crer para receber a herança. Né? Eles estavam sob a tutela da lei. A lei era o guardião deles, enquanto eles não podiam receber a herança. Mas nós não. Nós já recebemos a herança. Ele já veio. Nós já somos maiores de idade. Nós já cremos. O Espírito Santo nos fez filhos. Então, nós não estamos crendo numa promessa de algo que virá. Nós estamos crendo num evangelho, numa notícia que já veio. E agora nós somos filhos e já recebemos a nossa herança. E qual é a nossa herança? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a garantia. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É uma garantia de que nós somos, de fato, herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Filhos de Deus e herdeiros com Cristo. O Espírito é o penhor da nossa herança. Nós já desfrutamos dessa herança. Ele é a garantia de que nós receberemos tudo. Nós já recebemos tudo com Cristo. Cristo já está lá, com a nossa carne no céu, com um corpo humano no céu. Por meio desse sacrifício e por meio do Espírito Santo, nós já desfrutamos disso. Nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E nós temos essa garantia de que nós já desfrutamos dessas bênçãos. Nós já desfrutamos da filiação de Deus. Eu não vou me tornar filho de Deus quando eu morrer. Deus não vai me receber como filho quando eu morrer e eu entrar no céu. Eu já sou filho de Deus. É uma realidade agora. É uma realidade agora. Você crê, você recebe o Espírito. Essa é a promessa. Você crê, você é feito filho de Deus. Você crê, o Espírito Santo habita no seu coração e você chama Deus de Pai. Agora, é agora. Não é quando eu morrer, é agora. Esse é o selo, é a garantia de Deus. E em quem Deus coloca o seu Espírito, ele não perde. O Espírito Santo entra naquela pessoa. Jesus conquistou a salvação, derramou o seu sangue, cumpriu a lei, fez tudo por aquela pessoa. Ela recebeu o selo, o penhor da promessa, da herança. Deus não volta atrás daquilo que ele faz. Então, esse aí é o capítulo, o início do capítulo 4. Tá? Então, foi meio complicado, eu confesso, né? Explicar a pessoa divina de Jesus em duas naturezas não é fácil. E as minhas habilidades não são tão boas quanto de grandes teólogos por aí. Mas acredito que ficou claro, né? Vou pausar a gravação aqui e abrir para vocês fazerem as perguntas aí que vocês desejarem.